Então vamos ao nosso segundo texto. Vamos ver se a gente consegue fazer isso de forma rápida, não é? Em função desse processo todo. Bem, o segundo texto trata sobre globalização e desenvolvimento sustentável e o meio ambiente, né? Nesse texto, o autor Marco Antônio Dias ele vai ser muito preciso quando ele faz o resgate do que significa globalização. Ele traz a ideia da globalização desde os movimentos mercantis, passando pela burguesia europeia e até reconfigurar a ideia de força de trabalho. Aqui tem três expressões que eu acho importantes nessa dimensão. A força de trabalho enquanto força escrava, depois força salariada e depois dentro de uma reconfiguração em que os trabalhadores eles conseguem certo nível de liberdade, mas ao mesmo tempo tem um regresso pontual, né? E aí você hoje já não consegue mais identificar que que a força salarial, a força trabalhadora, ela seja eminentemente salarial. Já não se dá mais para falar isso, sobretudo nas últimas reconfigurações, né, das legislações, do tecido social como um todo. Então, nós estamos vivendo nesse momento um grande limbo entre força salarial e força escrava, né? Portanto, o que configura como ele caracteriza a globalização. Né? Ele, inclusive, recorre a Boaventura Souza Santos para dizer que a globalização é um vasto campo de conflito social. Isso eu acho que é a melhor definição que poderia ser feita em termos de globalização. E ele vai apresentando alguns ciclos de globalização. Não é? No primeiro ciclo ele apresenta a Revolução Industrial. Nesse momento você tem um conflito tenso entre o absolutismo monárquico e a ideia do liberalismo. Depois essa noção de liberalismo se transforma numa libertinagem total, sobretudo no modelo econômico, que vai ser acentuada de forma muito grave nos últimos 25 anos do século XX. Né? E no início, no primeiro decênio do terceiro milênio, dos anos 2000. Por quê? Porque isso vai ser reconfigurado, sobretudo nesse momento? Porque nós tivemos nesse processo que eles chamam de revolução da tecnologia, sobretudo, que Castro vai dizer, tecnologias finas, essas que vocês estudam, não é? Essas, inclusive, dos quais nós estamos nos fazendo uso para poder transmitir essa aula. Então, essa base informacional das tecnologias, elas potencializaram aquela ideia de globalização como conflito, de ideia de globalização como disputa. Né? Novamente agora, e de forma radical, se modifica todos os padrões de comunicação, com eles os padrões de negociação, não é? Com eles a necessidade de reinventar o viver, porque mudou a forma de produzir e a forma de consumir. Aí a gente precisa aqui fazer uma conexão muito interessante com o primeiro texto, com aquela ideia de ser e conviver, né, dentro desse novo padrão digamos assim, de reorientação social. Né? E dentro desse contexto, a área mais afetada foi o meio urbano, porque foi ele que sofreu as maiores reconfigurações. Então, quando você imagina a globalização tendo como fio condutor a disputa entre o absolutismo monárquico, o liberalismo, depois a reconfiguração tecnológica, tudo isso dá um caldo do que nós chamamos de modernidade. Não é? Mas isso ele não entra no texto, mas é importante que a gente compreenda a partir de um horizonte maior, que reconfigurou todas as potencialidades sociais. A partir dentro desses 25 anos, dentro desses últimos 25 anos, é que a gente podia falar, né, pôde falar de desenvolvimento sustentável e a sua relação com o meio ambiente. Aqui a noção de empresa, a noção de bens produzidos pelas empresas foi fundamental, porque é esse o agente mais interessante, mais, digamos assim, é o agente mais potente dentro desse processo, porque foi esse agente, a empresa, o responsável para a ideia de aumento da produção. Não é? Novamente, a ideia de tecnologia é resgatada para poder reorientar a ideia de internacionalização dos produtos e, sobretudo, com a integração dos modelos produtivos.
pela primeira vez a humanidade integra esses modelos produtivos. O que é que surge como resquício, como rescaldo desse processo, dessa integração mundial? Né? Você tem vários benefícios, mas o autor ele aponta alguns benefícios, mas ele aponta também os problemas. O grande problema que isso causou, sobretudo no meio urbano, foram as chamadas desigualdades sociais, não é? Porque você tem um meio urbano integrado ao mundo e diferentes meios urbanos, diferentes possibilidades de integralização social. A tecnologia não deu conta disso, até porque ela não foi criada para isso. Então, ela expôs uma outra característica da sociedade quando integrada. Uma sociedade de rapina que vive da desigualdade do outro e que, portanto, se caracteriza e assenta sua força, sobretudo no modelo social dinâmico de produção e reprodução da pobreza. Tá?